Salve, salve, galerinha Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui, professor Juan Fernandes mais uma vez, com mais um vídeo de geografia, falando agora sobre relevo, tá? Então a gente vai entrar nos debates sobre geomorfologia. A gente já falou sobre agentes externos no outro vídeo, mas agora a gente vai entender o que de fato é a geomorfologia, que é diferente da geologia, e também a gente vai entender um pouco sobre relevo, tá? A gente vai ter o relevo dividido em duas partes e eu vou explicar o porquê. Bom, o que é geomorfologia, professor? É o estudo, tá, das formas da superfície terrestre. Então, a geomorfologia vai ser responsável por estudar, compreender, catalogar, classificar essas formas da superfície terrestre, tá? Então, ela está mais conectada às ações, tá? As formas do relevo, mas no que diz respeito à porção mais externa, tá? Então a gente vai ter ali diversos tipos de relevo sendo nomeados por conta dessa ciência. Qual a importância? Por que a gente estuda a geomorfologia? Por que a geografia, né, consome um pouco da ciência da geomorfologia? Bom, porque a geomorfologia ela é fundamental na nossa vida, tá? Como assim, professor? Você está falando que eu tenho que saber geomorfologia? Bom, quem nunca aqui acompanhou uma catástrofe? Né? Um deslizamento, um movimento de massa, um deslizamento de encosta. Quem nunca aqui presenciou uma enchente numa cidade? Isso tudo, né, a geomorfologia trabalha. Uma cidade ela é construída dentro do que a gente chama de sítio urbano, que são as formas de relevo, né, onde aquela cidade vai ser consolidada, né, onde aquela cidade vai ser construída. Então é importante que a gente entenda, que a gente faça um estudo geomorfológico para a gente entender quais problemas aquela cidade vai enfrentar, aquele bairro vai enfrentar, quais problemas aquela população vai passar, tá? A partir de determinadas estações do ano, períodos muito chuvosos, podendo ocorrer deslocamento de massa. Tá? Então a geomorfologia é fundamental para o nosso cotidiano. Relevo, tá? O que seria relevo? Relevo é a forma, tá, que a porção mais externa da crosta vai possuir. Então o relevo é basicamente essa forma, tá, que vai ser dada pelos agentes externos à crosta terrestre, a porção mais externa da crosta terrestre. Então, né, a gente pode afirmar que a nossa crosta inteira tem relevo. Na aula de hoje, né, no vídeo que vocês estão assistindo agora, e esse agora pode ser daqui a alguns meses do que eu estou gravando, nesse vídeo a gente vai falar sobre relevo, tá? Mas relevos continentais, relevos localizados em áreas da superfície terrestre que não estão cobertas por água. Então aqui a gente tem as formas de relevo, eu trouxe essa imagem aqui só para vocês poderem ter uma noção. A gente vai falar sobre essas formas de relevo, mas principalmente as formas de relevo baseadas, tá, em critérios altimétricos, ou seja, em altitude, e também na ação de agentes erosivos, perfeito? Então a gente vai falar sobre sobre relevos pautados, tá, em agentes externos e também em lógicas altimétricas, o que é mais baixo, o que é mais alto, tá? Então vamos lá, planaltos, tá? Planaltos é uma forma de relevo onde a gente vai ter uma erosão superando a sedimentação. Por quê, professor? Bom, se ele é uma área um pouco mais elevada do nosso relevo terrestre, automaticamente ele vai estar mais exposto aos processos de erosão, beleza? Eles têm os topos relativamente planos, alguns são topos aplanados, que a gente vai falar depois, outros são relativamente planos, tá? Eles têm uma formação cristalina, beleza? A gente tem planaltos basálticos e a gente tem planaltos sedimentares. Como funciona isso? Planalto sedimentar, professor, isso existe? Isso é possível? Claro que é possível. Bom, como funcionaria um planalto sedimentar? Tá?
Bom, a gente tem planaltos cristalinos ali, que tem as rochas intrusivas e metamórficas. A gente tem um planalto basáltico, que ele tem as rochas ígneas extrusivas e vulcânicas, ou vulcânicas, perdão. E a gente tem os planaltos sedimentares, tá? Então, quem não acompanhou o vídeo de formação de bacias sedimentares, dê uma olhada nesse vídeo que você vai entender a formação de bacias sedimentares. Como são formados esses planaltos sedimentares? A gente vai ter uma área mais elevada, tá? Que vai ter o seu material, né, erodido e sedimentado em áreas mais baixas. Agora, lembra lá dos falhamentos que eu já expliquei para vocês num outro vídeo? Então, esses falhamentos eles podem sofrer um processo de soerguimento, tá? Então, esses falhamentos, à medida em que eles vão sofrer esse processo de soerguimento, a gente tem a formação desses planaltos, né, sedimentares. Um outro ponto importante aqui, quem lembra lá da isostasia que eu falei para vocês na aula de estrutura interna da Terra? Quem não lembra, dê uma verificada nesse vídeo. O que é a isostasia? É o equilíbrio das placas tectônicas, perfeito? Então, digamos que eu tenha uma bacia sedimentar no fundo do oceano, perfeito? Essa bacia no fundo do oceano, do lado de cá da crosta da placa tectônica, ela está mergulhada, né, no oceano. Aqui a gente vai ter uma concentração, uma colocação de vários materiais. Pode ser gelo, pode ser um dobramento que vai possibilitar um acúmulo de material muito grande aqui. E se eu tenho um acúmulo de material por isostasia, o que vai acontecer com o outro lado da crosta? Ele vai soerguer. Soerguendo, ali a gente pode ter uma formação, né, de um planalto sedimentar. Tranquilo? As planícies. Bom, é uma área relativamente plana, tá? Com alturas, com altitude mais baixas que a de planaltos, tá? A gente vai ter um processo de sedimentação superior ao processo de erosão. É claro, se ela é uma área mais baixa, ela vai sofrer um processo de sedimentação dos materiais que são oriundos de áreas mais elevadas. Geralmente, elas estão próximas aos planaltos e às montanhas, tá? Então, a gente vai ter planícies, né, próximas a essas áreas de altitudes mais elevadas, que vão ser formadas a partir desse material. A gente tem planícies aluviais ou fluviais, tá? Que são sedimentadas por rios. O rio, no seu processo de inundação, ele vai depositar sedimentos nas margens, né, do seu leito, e aí a gente vai ter uma planície fluvial que vai ser sedimentada por esses rios, uma área muito boa para pastagem. A gente vai ter um exemplo clássico no Brasil da planície do Pantanal Mato Grossense, que é uma planície de inundação. A gente vai ter a planície lacustre, que vai ser sedimentada por lagos, tá? A partir dessa inundação, né, de lagos, a gente vai ter esses materiais sendo colocados ali. E a gente vai ter a planície costeira, que é sedimentada por águas dos oceanos e mares. Perfeito? Então, a planície costeira ela é comum no litoral. Depressão, galera. Bom, a gente vai ter... Prestem muita atenção nisso aqui, tá? Depressão vai ser uma forma de relevo onde a gente vai ter um predomínio de erosão em relação à sedimentação, tá? Professor, se é uma área mais baixa, né, do que o relevo que está no seu entorno, que a gente consegue identificar aqui a partir daquela imagem que eu mostrei para vocês, uma depressão, né, que é uma área mais rebaixada em relação ao relevo do seu entorno. Por que ela sofre mais processo de erosão ao longo da sua formação do que o processo de sedimentação? Porque aquela área erodida, provavelmente, num período de glaciação, né, ela foi uma área congelada. E a partir do derretimento daquela geleira, aquele material que estava ali fraturou rochas e saiu arrastando, tá, aqueles sedimentos. E aí a gente tem essa depressão se formando.
tá? Então, geralmente ela vai estar colocada ao lado de planaltos, de planícies e também de montanhas. A gente tem as altitudes mais baixas do relevo continental, tá? Dentro dessas depressões. Por quê? Porque a gente tem dois tipos, tá? Essas depressões, elas podem ser planas ou côncavas, tá? Então, depende muito do processo erosivo que foi acarretado ali. A gente tem uma depressão absoluta, que ela está abaixo do nível do mar, e a gente tem uma depressão relativa, que ela está acima do nível do mar. Como assim, professor? Não estou conseguindo compreender essa informação. É muita coisa, tá? Eu vou deslocar para a imagem aqui, só para a gente falar um pouquinho, só para eu mostrar para vocês, e depois eu volto lá, não tem problema. Bom, uma depressão relativa é uma área, tá, mais baixa do que o relevo do seu entorno, do que o relevo que tá próximo a ela, tá? Mas também pode ser uma área de depressão absoluta, que é uma área que está abaixo do nível do mar. Então, são áreas que estão abaixo da linha de nível das águas oceânicas. Como exemplo, né, a gente tem o Mar Morto, tá? Que é a depressão, que é o ponto mais profundo da Terra, tá? No que diz respeito ao relevo da superfície, tá? Não o relevo oceânico. Bom, com montanhas, a gente tem aqui as formas mais elevadas, tá, do planeta. Elas são originadas a partir dos dobramentos modernos, principalmente. A gente tem um conjunto de montanhas, tá? Uma cadeia montanhosa é chamada de cordilheira. Então a gente tem, né, o Himalaia, os Andes, que são chamados de cordilheiras porque são conjuntos de montanhas. A gente tem montanha de origem vulcânica, tá? Que são formadas a partir do derramamento do material do interior da Terra. Eu sei que não é uma temática da aula de hoje, da aula desse vídeo, mas é uma temática importante para vocês conseguirem compreender e conseguirem esclarecer. Na estrutura interna da Terra, lembra que a gente falou da dorsal mesoatlântica? A dorsal mesoatlântica é uma cadeia de montanhas formadas a partir do derramamento, né, desse material mantélico, tá? Só que ela está no interior do Oceano Atlântico. A gente vai ter uma montanha a partir de erosão, que é formada pela erosão de áreas mais elevadas, tá? Então, a gente vai ter áreas com elevada altitude, mas áreas erodidas, o que é muito difícil acontecer, perfeito? A gente vai ter montanhas falhadas, que é formada a partir do soerguimento de blocos da crosta terrestre, lembrando lá da aula de falhamentos. E, por fim, a gente tem as montanhas mais comuns na superfície, e é a montanha que é mais cobrada no concurso, tá? Que são as montanhas dobradas, a partir de um material mais flexível, né? E do encontro de placas tectônicas, a gente vai ter essas montanhas originadas pela orogênese, perfeito? Beleza, galera? Então, aqui a gente consegue perceber, né, as altitudes que são completamente diferentes, tá? E fiquem muito atentos às depressões relativas e depressões absolutas. Beleza, galera? Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.